Bom dia a todos, sou o pastor Zacarias e aqui mais uma vez estamos para uma reflexão com base na palavra de Deus. Hoje eu gostaria de fazer uma leitura de um dos profetas do Antigo Testamento. Vamos ler o capítulo 2 do livro do profeta Jonas, que diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém? A história do profeta Jonas é bem conhecida, né? É uma história de um homem, né, que Deus deu uma ordem para ele, né, comissionou ele com a missão de levar uma palavra aos moradores de Nínive, em outro país, na Assíria. Jonas era de Israel, né? E só que o Jonas, ele não gostava desses estrangeiros, dos ninivitas, né? Os assírios eram inimigos, né, lá de Judá. Então Jonas pensou: se eu der a mensagem de Deus, né, que Deus está irado com eles porque eles têm pecado, eles têm se distanciado de Deus, têm praticado idolatria, servido a outros ídolos, né, aos deuses falsos, se eles se arrependerem, né, Deus vai ter misericórdia e não vai destruir a cidade. Então eu não vou falar nada não. Eles que se explodam, né? Jonas, né, ele tinha um coração neste momento como Umberto Eco, né, um escritor italiano. Certa vez ele escreveu um artigo, Umberto Eco, chamava-se Bombeiros e Incendiários, né? Ele falava assim, né, que a maioria das pessoas, né, ainda mais quando jovens, são incendiários, né? Querem que o circo pegue fogo, querem que as coisas sejam destruídas, querem derrubar tudo, né? Mas à medida que eles amadurecem, né, a tendência é se tornarem bombeiros, né? Querer resolver os problemas, querer agir com serenidade, né? Mas só que a idade não quer dizer que as pessoas se amadureçam, né? E às vezes elas têm um amadurecimento assim mais forçado, né? Mais rápido, né? E Jonas, ele teve assim um amadurecimento, embora ainda tinha o coração duro, né? No final ainda fica meio, ainda vai reclamar, mas nesse momento aqui é quando Deus trabalha o coração de Jonas, né? Ele faz ele deixar de ser ali um incendiário que queria que Nínive fosse destruída, né? Deus queimasse lá a Síria, né? Os inimigos de Israel. E ele, né, passa a perceber isso na própria vida dele, né? Ele passa a perceber a importância da misericórdia do Senhor. E esse texto, né, esse capítulo, é chamado de a oração, né, de Jonas. Né, a oração de Jonas. Interessante é que a palavra oração, que começa no versículo 1, né, que inicia o versículo 1, ela tem o sentido de um clamor, né? Na Bíblia é utilizado com o sentido de uma petição muito forte, né? Quando Ana, uma senhora que era estéril, ela clama a Deus, né? Ao ponto, ela clama tanto assim, né? Ela nem fala nada, mas ela mexe com a boca, clamando, angustiada,
que o sacerdote ele pensa que ela estava bêbada, né? Então a oração, essa palavra é usada, né? Nesse sentido, né? Dessa necessidade urgente, né? De ser socorrido por Deus, né? E também no sentido de intercessão também por outras pessoas, né? E Jonas, ele ora a Deus, e aquele, a gente vê no texto, né, que ele sente mesmo que ele estava quase que morrendo, né? Ele fala aqui, né, que ele estava, né, nesse grande peixe, alguns estudiosos acham que é uma grande baleia, né? Mas outros não sabem. Mas nós cremos que é verdade, né, o que está na Bíblia. E então ele fala assim, né, que as águas cercaram a minha alma, né, no versículo 5, né? E a alma ali também tem a tradução de mente, né? Então a mente dele ali, ele estava perturbado, né? Ele estava assim, aquela ideia, né, aquele sentimento mesmo de morte na mente dele estava dominando ali, né, os pensamentos de Jonas, aquele pensamento ruim, ele estava, digamos assim, numa profunda depressão, se pode se dizer assim, né? Digamos, mas e ele tinha razão de estar assim, né? Porque o que estava acontecendo com ele, ele falou, morri, acabou, ué. Tô aqui, já tô dentro, né, do grande peixe. Né? Então ele já estava ali desistindo, né, desanimado, né? Tava já, né, desenganado. Ele mesmo já tinha se desenganado, né? Mas aí ele fala, né? Ele fala assim, olha, lembrei-me do Senhor, né? Ele lembrou de Deus, né? Ele era de Judá, né? Ele era da Galileia, da mesma região de Jesus, né? De Jesus, da Galileia. E ele pega e lembra-se do Senhor, né? Então, isso é uma grande lição para nós, né? Nesses momentos, né, de angústia, de tribulação, a nossa mente tenta muitas vezes nos levar a jogar mesmo no chão, né? Nos nocautear, né? Com pensamentos ruins, com pensamentos de que tudo vai dar errado. Nesse momento, o que a gente tem que fazer? Como um outro texto do profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, ele diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Então a gente tem que lembrar da misericórdia do Senhor. E misericórdia é justamente assim, a gente perceber que nós, né, temos nossas falhas, a humanidade é falha, né, mas que Deus é amoroso. Então pedir a Ele que, mesmo que pela justiça dele, né, seríamos consumidos, mas que o perdão dele venha, né? Então isso nos ensina, né, a voltar a nossa mente para o Senhor, né? Nesse tempo aí que você está na sua casa, né, no que você tem pensado, né? O que você tem enchido a sua mente, né? Tem uma expressão que fala, né, os olhos são as janelas da alma, né? No sentido de que aquilo que você vê, né, acaba indo pro teu coração, né, pra tua mente, né? Então, assim, nós não vamos negar, né, que essa pandemia, há uma ameaça, não, de forma alguma, não estou dizendo isso. Só estou falando que nós devemos alimentar a nossa mente, fortalecer a nossa mente, né, como Jeremias, com aquilo que nos traz a esperança. E a esperança nossa, né, está em Jesus Cristo, tá? E Jonas, o pastor John MacArthur, né, ele fala que Jonas é o único, né, um privilegiado, porque é o único profeta do Antigo Testamento que Jesus se compara, né, faz uma certa ligação, né. Jesus fala para os fariseus que aquela geração só teria o sinal de Jonas, né, e o sinal de Jonas é que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e Jesus passou 3 dias e 3 noites, né, no sepulcro, e então ressuscitou, né? Então a nossa esperança é essa, a nossa esperança está no Senhor, né? Nesse Deus Todo-Poderoso, né? Que nos ama, tá? E o Jonas termina, né, no versículo 9, ele fala, do Senhor vem a salvação, né? E Jesus, o nome Jesus é o mesmo nome Josué, né? Em hebraico seria o Josué, né? E em grego, né? Joshua é Deus salva, né? O Senhor salva, tá? Então a nossa salvação vem por Jesus Cristo, né? E eu te falo, né? Nesta manhã, né? Que você reflita, né? E pense nisso, né? Se você já reconheceu isso, né? Que a sua salvação vem do Senhor, se apegue-se a Ele. Se você ainda não entendeu isso,
né, que você leia a Bíblia, que você ore e peça ao Senhor, né, para te dar esse entendimento, tá? Porque a verdadeira salvação vem do Senhor, né? E aí termina o texto, né, falando que Deus, né, deu a ordem, né, ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra, né, no versículo 10. Aí nós cremos que vai passar, né, essa quarentena, essa pandemia, e o Senhor vai dar uma ordem, né, vai dar uma ordem, que seja esse vírus, né, diretamente, um milagre, que seja através da sabedoria dos seres humanos, né, falar assim, olha, agora você vai saber, né, qual o remédio, qual a cura para essa peste, e ela passará. E nós cremos que isso vem de Deus, porque a salvação vem do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe, tá? E os guarde e tenha misericórdia, né, de todos nós, de todas as nações. E nós, como igreja, continuemos firmes, né, orando e esperando no Senhor. Até a próxima. Fiquem com Deus.